Imagine um frasco antigo, guardado por séculos, contendo o sangue seco de um santo mártir, que, por um evento inexplicável e testemunhado por multidões, passa do estado sólido ao líquido, não uma, mas 3 vezes ao ano, há centenas de anos. Seria isso um milagre genuíno, um fenômeno científico ainda não compreendido, ou um elaborado engano? O que a fé de milhões e a persistência de um mistério secular nos podem dizer sobre a interseção entre o divino e o terreno? Possiamo annunciare con gioia che la reliquia è stata trovata completamente liquida dalla cassaforte. Aqui no canal Sagrados Contos, mergulhamos nos eventos que continuam a inspirar e a intrigar. Convido você a se inscrever para não perder nenhuma das nossas explorações. Para compreender o milagre de São Januário, precisamos primeiro conhecer o homem por trás da lenda. Januário, em latim, Januarius, foi um bispo cristão de Benevento, na Campânia, Itália, no final do século III. Ele viveu em uma das épocas mais sombrias para os cristãos no Império Romano, a perseguição de Diocleciano. Este período, que se estendeu de 303 a 313 d.C., foi caracterizado por uma brutalidade sem precedentes, onde as autoridades romanas, com o objetivo de restaurar a unidade religiosa e política do império, exigiam que todos os cidadãos fizessem sacrifícios aos deuses romanos. Recusar-se a fazê-lo era considerado traição e punível com a morte. Januário, como bispo, era uma figura de destaque e um líder espiritual para a comunidade cristã, o que o tornava um alvo primário para as autoridades romanas. Sua fé inabalável e sua recusa em renunciar a Cristo o levaram à prisão. Ele foi detido junto com alguns de seus diáconos e companheiros, incluindo Sósio, Festo, Desidério, Procúlo, Eutíquio e Acúcio. As narrativas hagiográficas, que são as biografias dos santos, contam sobre sua bravura e sua capacidade de encorajar seus companheiros de martírio. O martírio de São Januário e seus companheiros é repleto de eventos que, para os fiéis, são demonstrações da intervenção divina. Uma das histórias mais célebres narra que, após ser jogado na prisão, ele e seus companheiros foram condenados a serem jogados aos leões na arena de Pozzuoli. No entanto, segundo a tradição, quando os animais foram soltos, eles se recusaram a atacar os cristãos, ajoelhando-se pacificamente diante deles. Esse evento, interpretado como um sinal da proteção divina, enfureceu ainda mais os oficiais romanos. Não satisfeitos, os romanos tentaram outra forma de execução. Eles os colocaram em fornalhas ardentes. A tradição conta que o fogo se apagou ou que os mártires saíram ilesos. Frustrados com a resistência milagrosa, os magistrados romanos decidiram por um método mais garantido, a decapitação. Assim, no dia 19 de setembro de 305 d.C., São Januário e seus companheiros foram decapitados perto da Solfatara de Pozzuoli. Sua morte, um ato de extrema violência, marcou o fim de sua vida terrena, mas o início de sua veneração como um dos mais importantes mártires do cristianismo. Após a execução, os corpos dos mártires foram recolhidos por fiéis. No caso de São Januário, uma mulher devota chamada Eusébia teria recolhido seu sangue em 2 pequenas ampolas de vidro, um ato comum na época para preservar relíquias de mártires, que eram vistas como poderosos símbolos da fé e da vida eterna. As relíquias de São Januário, seu corpo e as ampolas contendo seu sangue, foram inicialmente guardadas em Pozzuoli, posteriormente, em Benevento. Contudo, em meados do século IX, com a ameaça dos lombardos, o corpo foi trasladado para Nápoles, a cidade que se tornaria o centro de seu culto e onde o mais famoso milagre seria repetido por séculos. A cabeça de São Januário, que também é uma relíquia, é mantida na Capela do Tesouro de São Januário, na Catedral de Nápoles, junto com as ampolas de sangue, formando um conjunto de relíquias de imenso valor espiritual e histórico. A virada, a verdadeira complicação que eleva a história de São Januário de um mero relato de martírio a um dos mais extraordinários e persistentes mistérios da fé, reside no fenômeno de seu sangue. Há mais de 600 anos, em datas específicas do ano, principalmente em 19 de setembro, dia de seu martírio, sábado que precede o primeiro domingo de maio, aniversário da primeira transladação de suas relíquias, e 16 de dezembro, aniversário da erupção do Vesúvio em 1631, quando a intercessão do santo foi invocada para salvar a cidade. O sangue de São Januário, contido em ampolas hermeticamente seladas, passa do estado sólido e escuro para um estado líquido e brilhante. Este é o chamado milagre de São Januário,
e ele tem sido testemunhado por multidões, incluindo papas, cientistas, céticos e fiéis, desafiando a razão e a explicação científica por séculos. A cerimônia da liquefação é um evento público e grandioso. O arcebispo de Nápoles, acompanhado por cardeais, bispos, sacerdotes e a guarda pretoriana da cidade, leva o relicário contendo as ampolas do sangue em procissão até o altar. O frasco é girado e inclinado para que todos possam ver o sangue sólido. A congregação, composta por milhares de napolitanos, reza fervorosamente, entoando cânticos e invocações, alguns até em dialeto napolitano, pedindo a intercessão do santo para que o milagre aconteça. A expectativa e a tensão são palpáveis. Quando o sangue se liquefaz, a transformação é visível, a massa escura e sólida no frasco começa a se mover, tornando-se um líquido vermelho vivo. A notícia é saudada com aplausos e lágrimas de alegria pela multidão, e um lenço branco é agitado para indicar o sucesso do milagre. A ausência da liquefação, ao contrário, é vista como um mau presságio, um sinal de infortúnio iminente para a cidade, o que historicamente tem sido associado a calamidades como erupções vulcânicas, epidemias ou guerras. Isso adiciona uma camada de drama e ansiedade a cada celebração. É como a observação de um antigo relógio astronômico, cujas engrenagens se movem com uma precisão inexplicável, mas com um propósito que só a fé pode decifrar. O milagre de São Januário não é um evento fortuito, ele é pontual, repetitivo e profundamente integrado à identidade e à fé de Nápoles. Embora a Igreja Católica não exija que os fiéis acreditem no milagre, ela permite sua veneração e o considera um fenômeno inexplicável. Diversos cientistas, ao longo dos anos, tentaram oferecer explicações. Teorias variam desde a tixotropia, um fluido que se torna menos viscoso sob tensão de cisalhamento, ou seja, ao ser agitado, até a presença de pigmentos de cianeto de ferro ou outras substâncias químicas que, sob certas condições de temperatura e agitação, poderiam mudar de estado. No entanto, nenhuma teoria científica conseguiu replicar o fenômeno com todas as suas características, a cor vibrante, a variação de volume e a constância da liquefação em datas fixas, às vezes em temperaturas ambiente controladas, sem agitação constante. O sangue, quando líquido, também apresenta espectros que o associam ao sangue humano, mas quando sólido, sua natureza é de fato um enigma. Essa persistência em desafiar a explicação completa é o que mantém o mistério vivo e a fé dos napolitanos tão arraigada. Se você também se sente fascinado por esses eventos que borram as fronteiras entre o natural e o sobrenatural, e sente que mistérios como o de São Januário merecem ser mais explorados, discutidos e compreendidos, eu o convido a participar ativamente desta jornada. Deixe o seu like neste vídeo. Seu gostei é um sinal poderoso de que você valoriza a busca por conhecimento e a exploração de fenômenos extraordinários da fé. Ele ajuda o algoritmo a entender a relevância do nosso conteúdo, permitindo que mais pessoas, que talvez nunca tenham ouvido falar de São Januário ou que se questionam sobre a natureza dos milagres, possam encontrar o canal Sagrados Contos. E para garantir que você não perca nenhuma das nossas próximas imersões em histórias que desafiam a razão e alimentam a alma, eu o convido a se inscrever no canal. Ao se juntar à nossa comunidade, você se torna parte de um grupo que valoriza a profundidade, a pesquisa e a busca incessante por um entendimento mais completo do divino em suas mais diversas manifestações. A complicação inesperada e a virada mais profunda no mistério de São Januário não estão apenas na persistência da liquefação do sangue, mas na complexa relação que esse fenômeno estabelece com a própria identidade, a fé e a cultura de Nápoles. Para os napolitanos, o milagre não é apenas um evento religioso, é um pilar da sua existência, um escudo contra as adversidades e um barômetro da sorte da cidade. Essa crença profunda transforma cada liquefação em um momento de esperança, sua ausência em um presságio de temor, criando uma conexão emocional e espiritual intensa que é difícil de ser compreendida por quem está de fora. O sangue de São Januário não é apenas uma relíquia, ele é o protetor da cidade, o santo por excelência para Nápoles. A história está repleta de eventos em que a intercessão de São Januário foi invocada para salvar a cidade. Em 1631, quando o Monte Vesúvio entrou em erupção de forma devastadora, a estátua de São Januário foi levada em procissão em direção ao vulcão em fúria. Acredita-se que sua intercessão fez com que a lava parasse, poupando a cidade de Nápoles de uma destruição completa. Esse evento foi tão marcante que a data de 16 de dezembro foi adicionada ao calendário das celebrações do milagre. A cada erupção do Vesúvio, a cada terremoto, a cada guerra, a cada epidemia, a fé em São Januário se reacendia e seu milagre se tornava um símbolo de proteção e resiliência.
A ausência do milagre da liquefação é um momento de profunda angústia para a cidade. Historicamente, essa falha tem sido associada a tragédias. Em 1980, o sangue não se liquefez antes do grande terremoto de Irpínia, que devastou a Campânia. Em 1939, antes do início da Segunda Guerra Mundial, e em 1943, durante a ocupação nazista de Nápoles, o milagre também falhou. Esses eventos reforçam a crença popular de que o sangue de São Januário é um oráculo divino, um mensageiro do céu que adverte sobre os perigos iminentes ou que assegura a proteção da cidade. Essa ligação intrínseca entre o milagre, a sorte da cidade e a fé de seu povo é o que torna o fenômeno tão poderosamente significativo. A tensão entre fé e ciência, entre o mistério e a razão, atinge um ponto crucial aqui. Enquanto a Igreja mantém uma postura de cautela, não declarando o evento um dogma, mas permitindo a veneração, a ciência busca incansavelmente uma explicação racional. Contudo, a ausência de uma explicação satisfatória por séculos serve, para os fiéis, como uma prova adicional do caráter sobrenatural do milagre. A cada vez que os cientistas propõem uma teoria, como a tixotropia ou a reupexia, os crentes apontam para as inconsistências ou para a incapacidade de replicar o fenômeno sob as mesmas condições. É um diálogo eterno entre o inexplicável e a busca por compreendê-lo, um lembrete de que nem tudo pode ser encaixado em fórmulas e experimentos. E se você também sente que esse tipo de verdade, que explora a persistência da fé diante do inexplicável, a força da crença que molda a identidade de um povo e a complexa relação entre o divino e o científico, precisa ser mais discutida e compreendida em profundidade, então, com um coração impulsionado pela curiosidade e pela busca, eu o convido a uma ação que fortalece nossa comunidade. Deixe o like neste vídeo. Seu gesto de apoio é muito mais do que um simples clique. É um testemunho de que você valoriza essa jornada de descoberta, que reconhece a importância de explorar fenômenos que desafiam a nossa compreensão e que acredita na relevância de trazer à luz essas narrativas muitas vezes surpreendentes. Isso nos ajuda imensamente a continuar produzindo esse tipo de conteúdo aprofundado e envolvente. E para não perder nenhuma das nossas próximas imersões, nenhuma das futuras explorações de temas que desafiam a razão e alimentam a alma, eu o convido de coração a se inscrever no canal Sagrados Contos. Ao se juntar à nossa comunidade, você se torna parte de um grupo de buscadores que não teme os mistérios, que valoriza a profundidade da fé e que se aventura a explorar as complexidades do sagrado em todas as suas manifestações. A história de São Januário e o milagre do seu sangue não se encerra nas datas anuais de sua liquefação. Ela se estende em um diálogo contínuo entre a tradição, a fé popular e a curiosidade do mundo moderno, buscando uma resolução para o conflito entre o mistério e a explicação racional. A cada ano, o evento reacende debates, atrai pesquisadores e renova a fé de milhões, mostrando que há verdades que transcendem o domínio puramente científico e que o intangível continua a exercer uma poderosa influência sobre a experiência humana. Uma nova perspectiva que o milagre oferece é a de que a fé, muitas vezes, opera em um reino onde a explicação lógica é insuficiente. Para os crentes, o milagre não precisa de uma comprovação científica para ser real. Sua realidade está na experiência da fé, na conexão com o divino e no legado de um santo. É uma manifestação da graça que fortalece a esperança e a identidade cultural de um povo. Para os céticos, a busca por uma explicação continua, alimentando o progresso da ciência e a compreensão dos fenômenos naturais, mesmo que uma resposta definitiva ainda não tenha sido encontrada. Ambas as abordagens, embora distintas, contribuem para uma apreciação mais rica do fenômeno. As consequências e os impactos do milagre de São Januário são vastos. Ele sustenta uma economia de turismo religioso em Nápoles, atraindo peregrinos e visitantes de todo o mundo. Ele fomenta a coesão social na cidade, unindo os napolitanos em torno de uma figura e um evento que são intrínsecos à sua identidade. Ele provoca reflexões teológicas sobre a natureza dos milagres, o papel das relíquias na fé e a relação entre o divino e o material. E, fundamentalmente, ele serve como um lembrete perpétuo da vida e do martírio de um homem que deu sua vida por sua fé, inspirando gerações a perseverar em suas próprias convicções. O milagre de São Januário não oferece uma conclusão prematura. Ele nos convida a permanecer no mistério, a aceitar que nem tudo pode ser desvendado pela razão humana e que há espaço para o sagrado e o inexplicável em nosso mundo. É um convite à humildade intelectual e à abertura espiritual, mostrando que a fé pode coexistir com a busca por conhecimento, e que a beleza de alguns fenômenos reside justamente em sua capacidade de nos levar além das nossas certezas. Ele nos lembra que a nossa caminhada espiritual é rica em maravilhas, e que o trabalho de investigar esses fenômenos é, em si,
um ato de reverência e busca por significado. O mistério de São Januário, com seu sangue que se liquefaz, nos deixa uma mensagem final que ressoa profundamente. A fé é capaz de se manifestar de maneiras que transcendem a nossa compreensão racional, e a história dos santos continua a inspirar e a proteger, mesmo séculos após seu martírio. Sua história nos mostra que a devoção de um homem pode se tornar um legado eterno, um sinal vivo da presença divina que continua a impactar o mundo. É uma prova da persistência da esperança, da força da tradição e do poder dos milagres na vida de um povo. Se a exploração deste fenômeno extraordinário e a história de fé e martírio de São Januário te fizeram refletir sobre a profundidade da crença humana e a capacidade do divino de se manifestar de formas surpreendentes, então, com um coração grato e um espírito aberto, eu peço que você compartilhe este vídeo. Não se trata apenas de espalhar uma informação, mas de convidar outros a uma jornada de descoberta e de reflexão sobre os limites da nossa compreensão e a vastidão da fé. Talvez alguém que você conhece esteja pronto para se maravilhar com este milagre, para ponderar sobre a sua própria fé ou para encontrar consolo na proteção de um santo. Às vezes, o que a gente precisa para expandir a nossa visão ou fortalecer a nossa esperança está em um vídeo como este, e pode chegar no momento certo, abrindo portas para uma nova dimensão de entendimento e fé. Ao compartilhar, você se torna um elo nessa corrente de admiração e busca pela verdade nos sagrados contos.